do governo jacobino. O Código Civil do Clero. No dia 26 de dezembro de 1790, o rei da França aprova a lei que transforma clérigos em funcionários públicos, afluxando os laços com Roma e integrando a Igreja no sistema político introduzido pela Revolução de 1789. A Lei sobre a Constituição Civil do Clero de 1790 visava reorganizar em profundidade a Igreja da França, transformando os paróquios em funcionários públicos eclesiásticos. Ela foi a base para a integração da Igreja Católica no novo sistema político, introduzido pela Revolução de 1789. O Código Civil do Clero. No dia 26 de dezembro de 1790, o rei da França aprova a lei que transforma clérigos em funcionários públicos, afluxando os laços com Roma e integrando a Igreja no sistema político introduzido pela Revolução de 1789. A Lei sobre a Constituição Civil do Clero de 1790 visava reorganizar em profundidade a Igreja da França, transformando os paróquios em funcionários públicos eclesiásticos. Ela foi a base para a integração da Igreja Católica no novo sistema político, introduzido pela Revolução de 1789. Convenção Nacional. Foi um período que ocorreu de 1792 a 1795. Foi onde surgiram os partidos políticos. Os 3 partidos políticos mais conhecidos eram os girondinos, os jacobinos e a planície. Os jacobinos encontravam-se à esquerda da Assembleia, eram compostos pela pequena e a média burguesia, tinham como gerentes, advogados, jornalistas, entre outros. Eram rousseauianos. A forma de governar pretendida pela esquerda naquele momento era abandonar a monarquia e proclamar uma república na França. Já na direita da Assembleia, encontravam-se os girondinos, representavam a alta burguesia. São do lado do filósofo Montesquieu. Embora eles não fossem contra a república, eles pregavam a monarquia. Para eles, a melhor forma de governar era a monarquia. Planície. A planície é o centro da Assembleia. Não tem uma definição de ideologia. Além de estar no poder, ela agia conforme os seus interesses. A Convenção Girondina ocorreu em 1792 e 1793. Foi onde nasceu a República. A França é invadida novamente e, com isso, a nobreza levantou-se contra a Revolução, desestabilizando o governo girondino. Convenção Jacobina ocorreu em 1793 e 1794. Grandes nomes fizeram parte dessa revolução, como Robespierre, Danton e Marat. A pequena e a média burguesia se aproximaram dos sans-culottes, conhecidos como o povo. O poder executivo ficou na mão do Comitê da Salvação Pública. Formou-se um tribunal revolucionário para julgar os acusados contra a revolução e traições. Dividiu as terras da nobreza emigrados em pequenos lotes e vendeu ou doou aos camponeses. Tabelou os gêneros de primeira necessidade e elevou o salário, que foi criada a lei do máximo. Acabaram declarando o fim da escravidão nas colônias, que foi meio que uma ironia, né? Porque eles pregavam muito uma coisa libertadora e no final, só no final da convenção, que eles foram libertar os escravos das colônias. Em 40 dias, ocorreu mais de 1.300 execuções.
O conjunto disso chama-se terror. A alta burguesia teve uma reação e tomou o poder. Muitas dessas obras dos jacobinos foram eliminadas e a França passou a ter uma nova constituição, chamada de Diretório. Eu também vou falar sobre o período do terror. Mas o que foi? Também conhecida como Revolução Popular, fase radical ou simplesmente terror, foi a fase da Revolução Francesa mais violenta e radical. Liderada pelos jacobinos, que eram os pequenos comerciantes e profissionais liberais, e com grande participação das camadas mais pobres da população, durou de 1792 a 1774. Principais características e contexto histórico, teve início em setembro de 1792, com o massacre de centenas de monarquistas que estavam presos. O massacre foi comandado pelos jacobinos. A Áustria, Prússia e outras monarquias europeias pretendiam invadir a França para restaurar a monarquia do país. A França resistiu com a formação de um exército com grande participação das camadas mais pobres. A guerra foi o combate ao inimigo eterno que pretendia acabar com a revolução e restaurar a monarquia. Em 1792, os revolucionários jacobinos lideravam uma revolta popular que tirou Luís XVI do trono e demitiu todos os ministros da França. Em setembro de 1792, foi estabelecida a Convenção Nacional, que tinha como objetivo modificar as leis da França. Na convenção, houve um forte conflito de interesses entre jacobinos e girondinos. Na convenção, os jacobinos usaram o poder para declarar o rei Luís XVI culpado de traição e condená-lo à execução na guilhotina. O mesmo aconteceu com sua esposa, Maria Antonieta. Na Convenção Nacional, os jacobinos, sob a liderança de Robespierre, adotaram uma série de medidas, que era o fim da escravidão nas colônias francesas, a abolição de todos os privilégios, divisão das grandes propriedades, tabelamento de preço de produtos essenciais, ajuda aos indigentes e educação básica obrigatória e gratuita. As medidas radicais despertaram nos girondinos uma forte reação violenta. Organizados, a alta burguesia da França começou a perseguir, prender e assassinar vários jacobinos. Os jacobinos reagiram com mais violência, pois chegaram à conclusão de que, para defender a revolução, seria necessário eliminar todos os opositores na França. Em 1793, cerca de 40 mil pessoas, monarquistas, girondinos e ricos burgueses, foram executados pelos jacobinos. Em 1794, Robespierre e seu grupo perderam o apoio de grandes partes dos jacobinos em função dos atos de extrema violência que vinham adotando. Sem apoio militar, foram dominados pelos girondinos. Robespierre foi preso e condenado à execução na guilhotina em 28 de julho de 1794. Terminava assim a fase do terror da Revolução Francesa.